Tudo bem? Sou a professora Natália Domingos, da Escola de Música da UFRN, e nesta aula vou continuar as recomendações para a postura na flauta doce, com algumas questões que eu ainda não mencionei nos vídeos passados. Recapitulando, vimos as partes da flauta doce, que a mão esquerda se posiciona em cima e a mão direita embaixo, que o polegar da mão direita se posiciona mais ou menos perpendicular entre os furos 4 e 5 e que o pé da flauta precisa ser ajustado de acordo com a sua anatomia. E, por fim, falamos sobre a postura correta ao tocar a flauta doce sentado ou em pé. Se você não conferiu esse material ou ainda possui dúvidas, sugiro que assista novamente às aulas. Além disso, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o apoio do polegar, os links estão na descrição. Bom, vamos seguir a partir daí. Há algumas orientações importantes que ainda não passei. Evite pressionar excessivamente os dedos na flauta. Mas, professora, como eu vou saber se estou apertando muito a flauta? Bom, dá para reparar que os dedos ficam com as pontas branquinhas quando eu aperto demais e que a polpa dos dedos fica marcada com o formato do furo. Isso não é bom. Essa é a postura do apertão, que Isolde Frank comenta em seu método Pedrinho Toca Flauta. Esse método, aliás, é muito ilustrativo porque traz essa e outras denominações divertidas e ilustrativas em relação à postura, como o apertão. Vou falar das demais mais para frente. Procure sustentar a flauta em um ângulo de mais ou menos 45 graus entre o instrumento e o tronco do flautista. Se 45 graus é o ângulo ideal, então eu não posso tocar com a cabeça muito erguida e, consequentemente, com a flauta levantada, 90 graus, por exemplo, e nem tocar com a cabeça abaixada e a flauta quase grudada no corpo. Essa angulação influencia no processo de emissão do som na flauta. Além disso, quando sustentamos a flauta da forma correta, conseguimos manter o instrumento equilibrado em dois pontos de apoio. Já falei de um deles, que é o polegar da mão direita. O outro ponto de apoio é o lábio inferior. Experimente equilibrar a sua flauta utilizando apenas esses dois pontos, o polegar direito e o lábio inferior. É difícil, mas não é impossível. Com relação à postura, também temos o chamado flautista preguiçoso, que é aquele que segura o pé da flauta com a mão direita enquanto toca, ou simplesmente deixa a mão direita em qualquer outro lugar. Esse é um dos piores vícios. Devemos sempre manter as duas mãos na posição correta, mesmo que eu não use a mão direita para tocar por enquanto. Temos outro flautista muito comum, que é o levanta-voo, ou seja, aquele flautista que levanta excessivamente os dedos enquanto toca, sem necessidade. Isso traz alguns problemas, pois além de perder o contato com o instrumento, você perde muito tempo para voltar e fechar os furos depois. Além disso, é um forte indício de que você não está relaxado. E o relaxamento é um dos pilares da prática de qualquer instrumento musical. Temos que ter em mente o seguinte mantra: relaxamento e lei do mínimo esforço. Por fim, vou falar um pouquinho sobre os lábios. Em primeiro lugar, como mencionado, o lábio inferior é um dos pontos de apoio.
O lábio possui a região vermelha, que é a região de transição entre a pele e a mucosa propriamente dita. É onde a gente passa o batom, ou seja, a parte que podemos ver quando a boca está naturalmente fechada. Essa parte ela é menos mole. E nós temos também a parte da mucosa, aqui dentro, propriamente dita, que é a mais mole. O bocal da flauta deve repousar na borda dessas duas partes do lábio inferior, ou seja, entre a região vermelha e a mucosa. Já a parte superior dos lábios se acomodará em torno do bocal, tomando cuidado para o ar não vazar. Na verdade, o lábio superior não pode ficar completamente relaxado aqui, porque não pode haver espaço entre os lábios e o bocal da flauta. É importante salientar que você deve manter os lábios e a mandíbula o mais natural possível, ou seja, não há necessidade de deslocar esses membros para tocar. No fim, tudo está relacionado à anatomia de cada um. O meu lábio, por exemplo, é mais fino, então o posicionamento do bocal da minha flauta e do meu lábio é diferente do seu. Encontre a sua melhor posição para que o ar não escape pelos lados enquanto toca. Há, no entanto, algumas recomendações importantes. Não há necessidade de colocar o bocal da flauta dentro da boca. Não morda a flauta. Os dentes não devem encostar nela. Bom, pessoal, vimos nesse vídeo o ângulo correto para sustentar a flauta doce, os dois pontos de apoio, os vícios de postura que devemos evitar, como o preguiçoso, o levanta-voo e o apertão, além da embocadura. Vamos ficar por aqui, espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Foco no estudo, até o próximo vídeo. Tchau!